A reforma trabalhista não eliminou eventual risco que pode haver na relação entre patrão e empregado, mas como as empresas podem se blindar buscando evitar o risco. É o tema da minha conversa com a advogada Carla Vaz, especializada na área. Seja bem-vinda. Obrigada, Miron. Boa tarde a todos. Como evitar problemas no futuro e como você vê o mercado em Gramado? Miron, depois de um tempo, estudando a questão do mercado trabalhista aqui em Gramado, eu tenho 22 anos de advocacia, vim da Escola da Magistratura, vim de São Paulo para cá, tô bem, tô feliz, mas estudando o mercado gramadense, a gente vê que assim, o empregador, na verdade, ele não tem tanto conhecimento da legislação trabalhista. E isso lá na frente acaba invocando em processos, que trazem um risco para a empresa, traz um risco real para a empresa, porque o colaborador ele fica ali dentro de alguma maneira, da maneira como ele foi colocado, sem um apreço maior em relação à contratação, e lá na frente vem esse susto para o empregador. Não lhe parece que os contratos de trabalho aqui em Gramado são muito simples, de modo geral? De um modo geral, chega até a me assustar, Miron. Ultimamente, nós fizemos um trabalho agora, a última vez, ali na Miró Chocolates, junto com o Ricardo, a Ariane e Haldenberg. E a gente reparou, os contratos de trabalho, eles tinham 2 folhas, A primeira coisa que nós fizemos com os funcionários foi a substituição desse trabalho, desse contrato todo, que de 2 folhas ele foi para 16 folhas, Incluindo a questão da confidencialidade, do LGPD, as questões de dano causado ao empregador dentro da empresa, que é responsabilidade do funcionário também. Então, muita coisa precisa ser inserida nesse mercado para poder mitigar esse risco, para o empregador não ter essa notícia lá na frente ruim, Não lhe parece que a aprovação da reforma trabalhista, lá atrás, no governo do Michel Temer, causou um certo alívio no empresariado e houve um relaxamento? Existe sim um relaxamento, um soltar o cordão, parece que houve, e isso foi realmente agora na questão, acho que da pandemia, como a demanda foi muito grande nas ações trabalhistas, novamente a gente retroagiu um pouco ali na questão da razão do empregado com o empregador, mas o empregador ele não tem nada a temer em relação à questão trabalhista dele, Se ele atuar de uma maneira preventiva, reativa, enquanto o funcionário está ali com ele desde a admissão, ou se já estiver empregado, a gente consegue fazer com que esse risco seja mitigado sim, porque a lei não é só para o empregado, mas também para o empregador. O contrato de experiência normalmente é 90 dias, eu já vi muito empresário contratar definitivamente pelo que o funcionário apresentou em 90 dias, na semana seguinte ele arrumou um acidente, alguma desculpa, um atestado médico. Como monitorar esse tipo de problema? Quando nós entramos com um contrato de experiência, normalmente nós fazemos 40 e 50 dias. Durante esses 40 e 50 dias, existem 3 avaliações que o funcionário ele passa. Não é uma avaliação simples, onde normalmente, ele está indo bem. Não, é uma avaliação colocada no papel, colocada em gráfico. Porém, se ali na frente ele ainda apresenta uma questão dessa, há de se ter que fazer uma demissão, ainda que seja ou por justa causa ou sem justa causa, mas pelo menos você tem 3 meses no máximo ali de rescisão para você pagar. O que não pode é você absorver esse funcionário com medo de que o contrato se efetivou e manter ele por mais um ano, porque ele vai continuar sendo um problema para a empresa. E quando chega a ação trabalhista, normalmente o empresário, e aqui a maioria é empresa familiar, ele fica muito assustado. E normalmente eu vejo muita gente fazer o acordo. Como você enxerga o acordo na relação trabalhista? O acordo ele tem que ser feito, se tiver que ser feito, com base naquilo que efetivamente o funcionário deixou de receber diante da lei. O que acontece é que muitas vezes a ação trabalhista ela já vem num valor de 150, 160, 100 mil para fechar um acordo de 20. Vamos pensar assim, se um advogado que ganha 30% sobre o valor do processo e ele entra com uma causa de 150 mil, ele vai fechar um acordo de 20 se ele tem razão naquilo que ele vai receber? Ele vai abrir mão de 45 mil de honorários para receber 6? Então, alguma coisa tem de errado nesse processo que precisa ser resolvido. Portanto, quando recebe, a questão é calma, consultar um profissional gabaritado para poder realmente ali contestar aquilo que não é devido e se for necessidade de pagar alguma coisa, que seja feito o depósito em juízo. E o que pode ser feito preventivamente? Tudo, desde a admissão até a demissão. As demissões hoje, por exemplo, na Miró, a gente só faz no sindicato.
né? As avaliações que são feitas dentro a contratação, né? Os contratos já têm que ser feitos de maneira melhor. Os que já estão contratados, pode-se substituir o contrato. Há necessidade de um regimento interno, onde todos os colaboradores precisam assinar esse regimento interno, que é ele que vai dar vazão às questões de advertência, suspensão e demissão por justa causa. Então, isso precisa estar consolidado dentro da empresa, entregue aos funcionários, informado a eles que essas questões têm que ser cumpridas, né? Para que lá na frente isso não dê problema. Nós temos também a questão dos treinamentos. Existem muitas pessoas colocadas na função de líder aqui que não sabem o que é liderança. E aí acaba causando um ruído de conflito entre os funcionários, o que acaba isso também culminando ali no mau comportamento de alguns funcionários. Então, há necessidade desse treinamento que já está incluso também na consultoria, tá? Então, assim, existe uma reestruturação todinha na questão trabalhista da empresa, desde a contratação até a demissão, incluindo tudo isso que eu estou te falando. A gente inicia com uma auditoria e da auditoria a gente começa a trazer ali os riscos que tem e começamos a apresentar quais são as possibilidades de resolver esses riscos e de não correr mais dali para frente. Resumindo, fazer uma blindagem. Fazer uma blindagem trabalhista, é isso que eu e agora a minha querida Ariane Haldenberg, né, gostou tanto do trabalho que está junto comigo nessa consultoria. Estamos abrindo uma empresa porque está tomando corpo, né? Esse trabalho aqui é necessário e estamos aí prontas para poder ajudar o empregador gramadense. Doutora Carla Vaz, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Miron. O Gramado Notícias volta segunda-feira aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal Pô Streaming em Porto Alegre e pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite, um bom final de semana. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia.